É a mensagem de número 5 sobre o livro de Atos. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram aos sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição de entre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura maravilhosa. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Sequência do texto. Domingo passado nós falamos um pouco sobre a cura ocorrida na Porta Formosa do templo. Um homem coxo de nascença, com a idade de 40 anos, aquele homem não sabia o que era andar ou firmar o corpo sobre os seus próprios pés. Ele se arrastava puxando pelos membros superiores. Mas quando Pedro e João estavam se dirigindo ao templo na oração, do culto da oração das 3 horas da tarde, ele esmolando, ele então pede para Pedro e João uma esmola. Estava contente com pouco, acostumado com pouco, e Pedro e João respondem: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o milagre se fez. Falamos sobre isso no domingo passado, uma nova vida, tudo novo. Pois bem, teve repercussão. Naturalmente, aquele homem de 40 anos era uma figura pública, uma figura conhecida, porque todos iam ao templo e todos o viam. 40 anos era aquele quase o mesmo cenário. Pois bem, agora aquilo está incomodando a comunidade. E a comunidade, então, os donos da cidade, como nos diz o texto aqui, no verso de número 5, os anciãos, eles então, eles procuram as autoridades instituídas, o sumo sacerdote, e curiosamente vai até um Alexandre lá no meio, né? Está lá, e o pessoal se reúne e fala: vamos dar um basta nessa situação aqui. Como é que é essa situação? Eles estavam presos desde o dia anterior, no dia seguinte vem a arguição.
Então a primeira pergunta é: em nome de quem? Com que poder? Com que autoridade? Quem deixou vocês fazerem isso? Então Pedro e João respondem: nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. Vocês estão nos arguindo por causa de um benefício que foi feito ao homem? Pois bem, esse Jesus que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou, é no nome dele. E eu quero dizer uma coisa a mais para vocês: não existe salvação em outro nome, a não ser nesse nome, no nome de Jesus. Puxa, aqueles homens não esperavam essa resposta. Então mandaram esses homens, Pedro e João, saírem e voltaram à discussão dizendo: o que nós vamos fazer? Nós temos que dar um basta. Isso de fato está lá, o milagre foi feito. É a notícia que corre em todos os grupos de zap da cidade de Jerusalém. Então está no TikTok bombando. O que nós vamos fazer? Nós temos que dar um jeito. Então vamos ameaçá-los. Então a decisão é tomada. Pedro e João retornam para o tribunal e então ouvem a sentença: vocês estão proibidos. Nós não queremos saber de vídeo nem de foto, nada. Parem. Vocês não vão mais ensinar nesse nome. E então Pedro e João respondem o que é o tema da nossa mensagem hoje. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos. O tema da nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, é este: não podemos deixar de falar das coisas que vimos. A igreja não pode deixar de falar das coisas que essa igreja tem visto e ouvido das Escrituras. Mas aí vem a questão: por que nós não podemos deixar de falar? Na noite de hoje queremos dar 3 breves razões baseadas no texto, pelas quais a igreja não pode se calar, não pode deixar de falar das coisas que ouvimos e vemos. A primeira lição, irmãos: nós não podemos deixar de falar porque vivemos em obediência à ordenação do Senhor da igreja. Nós não podemos deixar de falar porque vivemos em obediência à ordenação do Senhor da igreja. Os irmãos devem se recordar da segunda mensagem do texto. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia, e o Alexandre talvez possa colocar aí para a gente, Alexandre, Atos capítulo 1, verso de número 8. Atos capítulo 1, verso 8. É uma ordenança de Jesus aos discípulos, quando diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então observemos bem que quando Pedro e João estão dizendo: nós não podemos deixar de falar, porque nós estamos obedecendo a um mandato do próprio Senhor da igreja: vocês serão minhas testemunhas. Então, diante daquela reprimenda, diante daquela ameaça, diante daquela sentença, calem-se, eles simplesmente dizem: nós não podemos. Mas nós não podemos não porque sejamos teimosos, nós não podemos não porque somos do contra, nós não podemos não porque queremos fazer uma desordem na cidade, nós não podemos porque nós obedecemos a uma ordem do Senhor. A igreja de Jesus Cristo, irmãos, tem que entender isso de uma vez por todas. Há uma ordem para a igreja, essa ordem ela pesa sobre mim e sobre todos aqueles que são de fato crentes em Jesus Cristo. E a ordem é ser testemunha. O que é ser testemunha? Testemunhar, falar de. O que é que uma testemunha faz num tribunal? Ele relata o que ele sabe. Quando ele é arguido, tanto pelo promotor quanto pelo advogado de defesa, ele vai responder às questões que lhe são feitas. O juiz, inclusive, pode fazer uma intervenção e também perguntar, é um direito que lhe cabe também. Então, qual é o papel da testemunha? Primeiro, estar presente. A testemunha tem que aparecer.
A testemunha tem que se declarar. E segundo, tem que declarar a verdade. Então, quando Jesus Cristo, lá em Atos 1:8, está falando isso para a igreja, não saiam de Jerusalém, mas fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto e recebereis poder para testemunhar. Essa é a obediência da igreja. Observe bem, irmãos, que nós não estamos falando de algo opcional. Isso não é uma opção da igreja, sim ou não. Não é algo acessório, é algo integrante. É algo que faz parte da vida comum da igreja. Então, quando ele está dizendo nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de falar porque estamos obedecendo a uma ordenança do Senhor da igreja. Então Pedro e João estão dizendo: olha, anciãos, autoridades, nós temos uma autoridade também sobre nós. E essa autoridade nos deu a ordem de testemunhar. Não podemos deixar de falar. Testemunhe. É isso que Pedro e João estão dizendo aqui. Quem é que capacita para testemunhar? É o próprio Espírito Santo. Atos 1:8, o texto que lemos há pouco, diz: recebereis poder e sereis testemunhas. Então, o poder que o Espírito Santo concede à igreja é um poder para testemunhar, é um poder para declarar, é um poder para falar, é um poder para ensinar. Então, não podemos deixar de falar, porque estamos obedecendo a uma ordem do Senhor da igreja. Em segundo lugar, irmãos, nós não podemos deixar de falar, porque o Evangelho é a única palavra de salvação ao mundo. Nós não podemos deixar de falar, porque o Evangelho é a única palavra de salvação ao mundo. Volte o seu olhar para o texto do capítulo 4, nos versos 11 e 12. Os versos 11 e 12 dizem assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu não posso me calar, porque não há outra mensagem que salve o homem. Observe muito bem como Pedro e João, irmãos, estão testemunhando de Jesus e estão também dando uma bela de uma alfinetada nos donos da cidade. Observe bem o verso 11. Ele é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Ele está dizendo: vocês são donos da religião, mas vocês rejeitaram a base da construção. Pois bem, essa pedra que vocês rejeitaram, ela é a principal. Não há outra pedra, não há outro evangelho, não existe outra boa nova, e o homem precisa dessa palavra, o homem precisa desse evangelho. Então nós estamos observando aqui, irmãos, que quando aqueles homens, os donos da cidade, estão chamando Pedro e João e dando um cala-boca para eles, isso é uma palavra de intimidação. Não falem, calem-se, vocês não podem continuar, vocês estão proibidos. Então as autoridades, aqueles que estão construindo a religião, vós os construtores, eles estão intimidando a verdadeira igreja, os verdadeiros servos. Mas os servos, Pedro e João, dominados pelo Espírito Santo, receberam esse poder do Espírito Santo, eles não se permitiram intimidar. Por quê? Porque não existe outro evangelho, não existe outra palavra, não existe outra boa nova, não existe outro caminho. O caminho da religião não conduz a Deus. O caminho do templo não conduz a Deus. As ideias dos sacerdotes não conduzem ao Senhor, mas é o Evangelho de Jesus Cristo
único caminho que conduz ao Deus Pai. Não existe outro evangelho. Então, porque não existe outro evangelho, eu não posso me calar. Eu tenho que falar, porque eu sei desse evangelho, dizem Pedro e João. Repito o que disse alguns minutos atrás. Quem é que confere essa autoridade para a igreja? Quem confere esse poder para o crente? Quem? É a igreja? Não. É o pastor da igreja? Não. É o Espírito Santo de Deus. Agora, olha que interessante. É o Espírito quem confere àqueles homens simples, como diz aí o verso de número 13, eram homens simples, homens iletrados, analfabetos, gente simples, talvez poucos dentes tivessem na boca, era gente de vocabulário muito limitado, era gente que cheirava a peixe, eles eram pescadores. Mas observe bem qual é o testemunho que eles recebem. Esses homens andaram com Jesus, esses homens estiveram com Jesus, eles receberam, irmão, o batismo do Espírito Santo. Quem concede coragem e autoridade para testemunhar é o Espírito Santo de Deus. Não é nenhum homem tem esse poder, nenhum homem tem essa capacidade. Quem deu essa coragem de falar no nome de Jesus foi o Espírito Santo. Olha que interessante, irmãos. Outras instituições, existem várias instituições no universo, várias. Existe igreja, existe instituição bancária, existem instituições que são sociedade na área de divertimento, de diversão, existem várias. Cada uma dessas instituições tem a sua função. Qual é o foco de uma instituição bancária? Fazer com que os seus clientes façam um melhor investimento para ter um lucro. A instituição bancária faz isso. Além de ganhar lucro, não é, irmão? Vamos falar sobre isso depois, não agora. Qual é o foco de uma instituição do entretenimento? Promover entretenimento. Então pode ser um teatro, pode ser uma agremiação desportiva, pode ser um cinema, um shopping center, porque o foco deles é este. Então, quando nós queremos nos divertir, nós devemos procurar uma dessas instituições da área do entretenimento. Um circo, um teatro, uma música, vamos ao teatro municipal, enfim, porque a área é entretenimento, correto? Se nós queremos aplicar bem o nosso rico dinheirinho, nós vamos então procurar um corretor, uma corretagem, uma firma adequada para que isso seja feito. Se queremos viajar, vamos procurar uma agência de turismo, vamos procurar um trem, um metrô, enfim, nós vamos viver disso. A igreja é diferente de todas essas instituições. A igreja não foi feita para enriquecer pessoas. Isso não é igreja, é uma instituição financeira. A igreja não deve promover, irmãos, circo nem teatro. A igreja não deve promover entretenimento, embora isso seja moda. Pastores que se especializaram nisso, igrejas que se especializaram nisso. A igreja não deve promover shows, embora muitas hoje vivam disso. O que a igreja tem que fazer, irmãos, é pregar o Evangelho de Jesus, porque a instituição financeira não faz isso. Porque teatro não faz isso, porque ator não faz isso, porque escriturismo não faz isso. Essa é a mensagem que o Senhor conferiu à igreja. Portanto, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque o Evangelho é a única palavra de transformação e salvação para a sociedade. E a sociedade vai ouvir isso de quem? Como perguntou o profeta no passado, como ouvirão se não há quem pregue? Quem deve pregar? A igreja de Jesus. Por isso, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque esse ministério o Senhor concedeu à igreja de Cristo. A Bíblia nos revela, irmãos, que mesmo os anjos
quiseram esse ministério. E o Senhor disse: não, esse ministério é da igreja de Cristo. Por isso, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, irmãos. Então, quando Pedro e João estão com autoridade e com integridade dizendo: nós não vamos nos calar, é porque essa mensagem pertence à igreja. E sabe o que vai acontecer se eu e você nos calarmos? O que diz a palavra? As pedras clamarão. Observe bem a gravidade disso. Pedra tem boca? Não tem. Tem entendimento? Não tem. Quem tem boca? Nós. Então, que vergonha para os crentes em Cristo terem essa habilidade de falar. Falamos sobre isso no início do culto. Entrar por suas portas, com suas casas, e uma das bênçãos é a bênção de podermos falar. Lembra-se disso? Falamos isso logo no início do culto. Imagina então nós termos essa habilidade e dos nossos lábios não fluírem palavras de salvação. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque o Evangelho é a única palavra de salvação ao mundo, que pode transformar uma sociedade. É o Evangelho de Jesus Cristo. Uma terceira lição, irmãos: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque nós temos a convicção de que lutamos por uma causa justa e santa. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque temos a plena convicção de que lutamos por uma causa justa e santa. Verso de número 20, volte o seu olhar, quando Pedro e João dizem: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós sabemos do que estamos tratando aqui. Nós acompanhamos um homem por 3 longos anos. Nós ouvimos coisas que nós não entendíamos, mas que agora essas coisas fazem sentido. Nós vimos coisas acontecerem diante de nós que nós também custamos a acreditar, mas elas aconteceram uma a uma. Eu não vou ficar quieto diante do que eu vi. Eu não vou ficar quieto e eu não posso me calar diante daquilo que eu ouvi. É justo o que eu ouvi. É verdadeiro o que eu vi. Portanto, eu não posso me calar. Eu não posso me calar, irmãos, diante dessas tentativas de intimidações. A igreja, irmãos, temos que entender isso. Nós que somos crentes em Cristo, nós que declaramos a nossa fé, nós que não temos vergonha de dizer para ninguém, nem em casa, nem na família, nem no trabalho, de que somos crentes em Cristo Jesus, nós vamos ter apoio de uns, mas vamos ter olhares tortos de muitos. De muitos. Vão nos chamar de muitas coisas não boas, inclusive de radicais. Ah, você é radical. As tentativas de intimidações, irmãos, elas aparecem sempre. Elas podem ser declaradas ou veladas, mas haverá intimidações. Estamos aqui diante de um quadro de intimidação. Calem-se, não ensinem, nem falem neste nome. Eu não posso me calar, porque eu estou lutando por uma causa justa. Eu estou lutando por uma causa certa e santa. Essas tentativas, irmãos, de intimidação por parte das autoridades do povo pararam ali naquela declaração de fé ousada daqueles homens simples. E por quê? Porque o poder era deles? Não, porque eles receberam um poder do alto para isso. Poder do Espírito Santo de Deus. Quem deu coragem àqueles homens? Poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero agora que você preste atenção no que está escrito no verso 9. Dá uma olhadinha no verso 9. O verso 9 diz assim: versos 8 e 9. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos,
visto que hoje somos interrogados a propósito do... Vamos juntos ler? Vocês estão me questionando aqui por um benefício que foi feito a este homem? É isso mesmo? Alô, produção, é isso mesmo? Vocês estão me questionando por um benefício feito ao homem? O que Pedro está dizendo é: que medo vocês têm do Evangelho? Que perigo o Evangelho representa para a cidade? Que perigo o Evangelho representa para a sociedade? Que perigo esse homem correu? Esse homem vivia de esmolas, são 40 anos assim. O que Pedro está dizendo é: vejam o que o Evangelho é capaz de fazer numa vida. Olha que benefício o Evangelho está fazendo a esse homem. Então, eu não posso me calar, porque o que eu estou fazendo é justo e santo. Olha o benefício. Esse homem está em pé, esse homem está pulando, esse homem está sentado, não, esse homem está andando, esse homem está quieto, não, esse homem está adorando. Vejam a mudança de vida. Então eu não vou me calar, não posso me calar, porque eu estou lutando por uma causa justa e santa. Irmãos, o Evangelho e o poder de Cristo trazem benefícios aos homens. Uma bolsa social, pode trazer alguma ajuda momentânea? Pode. Não tenho a menor dúvida disso. Um pão vai matar uma fome? Não tenho a menor dúvida disso, mata uma fome. Uma ajuda social transforma e oportuniza pessoas? Irmãos, eu não tenho a menor dúvida disso, e não é disso que eu estou falando aqui. O que Pedro e João estão dizendo é: quem pode transformar vidas é um só, chama-se Jesus. Não é a migalha, não é um pão, não é uma bolsa, não é um dinheiro. Quem transforma vidas é um só, chamado Jesus. Eu não posso me calar. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Corpo e alma podem ser transformados pelo poder de Jesus. Corpo e alma podem ser curados. Corpo e alma podem ser transformados pelo poder de Jesus. Concluindo a nossa reflexão nessa noite, irmãos, todo aquele que crê em Cristo Jesus, todo o que crê em Cristo Jesus, é batizado com o Espírito Santo de Deus. Todo o que crê é batizado com esse Espírito. E é esse Espírito que confere poder e autoridade para testemunhar, não é outro. Então, a Igreja de Cristo tem isso consigo. Todos nós o temos. Aprendemos também na noite de hoje, irmãos, que não faltarão desafios à Igreja de Cristo. Olha esse desafio. Você ser parado pela trupe do Alexandre, como diz aqui, e dizer: cale-se. Não vão faltar desafios. Também não faltarão ameaças à Igreja de Cristo. Declaradas ou veladas, elas não faltarão. Mas graças a Deus, não faltará à sua igreja a presença e o poder do Espírito Santo à Igreja de Cristo. Nunca vai faltar, nunca faltou. Aprendemos ainda, irmãos, que não faltarão oportunidades à igreja para testemunhar do Senhor. Observe que eles estavam numa situação minoritária, eram 2 contra os donos da cidade. Eles detinham o poder de prender, eles estavam presos.
poder de julgar, eles estavam sendo julgados, e poder de sentenciar, eles foram sentenciados. Olha como eles transformaram aquele momento no momento de testemunhar de Jesus. Perceberam? Deus também nos dá, irmãos, inúmeras oportunidades diariamente de testemunhar dele. Precisamos entendê-las, percebê-las. Precisamos ter a sensibilidade suficiente para dizer isso é uma oportunidade de falar. Pedro e João perceberam e identificaram isso. Nós não podemos, irmãos, deixar de falar das coisas que vimos de Jesus nas nossas vidas. E nós não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos sobre Jesus todos os dias, nos sermões desse pastor, de qualquer outro, bom pastor, bom pregador. Nós não podemos calar esse conhecimento conosco, porque a igreja deve obedecer às ordenanças de Jesus, recebereis poder para serem minhas testemunhas. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, irmão, porque o Evangelho é a única palavra de salvação que o mundo precisa, que o meu filho precisa, que o meu pai precisa. Não existe outra palavra, é a palavra do Evangelho, então eu não posso me calar. E eu não posso me calar, porque nós temos a convicção de que lutamos por uma causa justa e santa. Eu separei aqui, irmãos, 2 textos que o Alexandre vai colocar aqui para que nós leiamos juntos. O primeiro texto é a primeira carta de Paulo aos Coríntios 9:16. Leiamos. Se a obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. É Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Eu tenho que pregar. Ai de mim se eu não pregar esse Evangelho. Romanos 1:16, leiamos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não posso me envergonhar do Evangelho, diz Paulo. Temos motivos para nos envergonhar dessa palavra? Não temos. Essa palavra nos resgatou. Essa palavra tem iluminado os nossos caminhos, tem nos admoestado, nos advertido, mas é a palavra da salvação que nos tirou do mundo da perdição. E Paulo diz: por que vergonha? Eu não me envergonho. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, é bem verdade que existem muitas pessoas que são membros de igreja, e isso eu falo em todos os lugares do mundo, em todas as igrejas do mundo, que têm dificuldades de testemunhar ou de falar de Jesus. Eu entendo isso, eu sei disso. Você não está sozinho se você é um deles. Existe uma multidão assim. Você não precisa de um curso teológico para isso. Observe bem o que Pedro e João estão dizendo como um plano de evangelização. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Compartilhe o que Jesus fez com você. Comente isso. Não tenha a intenção de pregar. Não tenha. Esqueça isso. Quando Jesus esteve do outro lado do Mar da Galileia, na região de Gadara, havia um homem possesso de uma legião de demônios. E depois que aquele homem foi liberto daquela legião de demônios, ele quis seguir a Jesus para ser o 13º discípulo. E Jesus falou: não, eu não
preciso de um discípulo a mais, mas a tua família precisa de uma palavra de salvação. Por isso, vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia tudo o que Deus te fez e como Ele foi misericordioso contigo. Aquele abraço. Entrou no barquinho e foi de volta para Cafarnaum. Aquele homem voltou para a sua família. Falou do que Jesus fez na vida dele. E além de evangelizar a família, diz o texto bíblico, que ele foi o maior missionário numa região que abrangia 10 cidades, Decápolis. Como ele começou? Falando do que Jesus fez na vida dele. Faça isso. Isso é evangelizar. Evangelizar não é só pegar uma Bíblia, ir na Praça da Sé. Isso é uma forma de evangelizar, mas não é a única. Observe bem. Vou lhe fazer uma pergunta, você não precisa me responder, apenas pense. O que é mais fácil, você falar de Jesus para alguém te conhece, ou para alguém que nunca te viu na vida? É mais fácil você falar de Jesus para quem você tem acesso. Um amigo, você já tem acesso a ele. Imagina parar uma pessoa no metrô, Praça da Sé. Ele vai parar para te ouvir? Pode até ser, não é verdade? Agora, um amigo, você está com ele o tempo todo. Você tem acesso a ele. Percebeu isso? Papai, mamãe, os amigos, você já tem acesso. Fale, não deixe de falar. Você não precisa levar a Bíblia e dizer, escuta, senta aqui que eu vou pregar para você. Não precisa disso. Compartilhe no feijão com arroz da firma, no cafezinho da firma. Fale o que você aprendeu hoje. Fale aí como você se sentia e após uma oração, como Deus lhe aliviou. Fale, compartilhe. O resto é com o Espírito Santo de Deus. Mas fale. Eu quero desafiar esta igreja a isso. Não deixe de falar. Em casa, faça isso. Você pode fazer isso em casa para os seus familiares na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora da pizza, santa pizza. Eu adoro pizza. Está diante de uma redonda? Agradeça e diga, isso é provisão de Deus para nós. Você está falando de Deus. Obrigado por esse... A gente brinca, o zoiudo, o ovo frito, né? O zoiudo hoje. Agradeça a Deus pelo zoiudo. Fale de Deus. As coisas que acontecerem, os livramentos, agradeça a Deus por aquele livramento. Chegou em casa, abrace a esposa, dê um beijo, diga, graças a Deus você chegou em paz, graças a Deus. Vai sair, ore, peça a proteção do Senhor, deixe isso como herança, deixe isso como testemunho, não deixe de falar. Não deixe de falar. Não deixe de falar. Nós não podemos deixar de falar. Vamos tomar isso para nós, irmãos? Vamos tomar isso para nós? Hoje, na pizza, daqui a pouco. Vamos pedir pizza, né? Faça isso, agradeça. Agradeça. E essa mensagem, você que está me vendo pelo YouTube, se essa mensagem está te edificando, compartilhe essa mensagem com seus familiares. E os irmãos também que assistem, compartilhem. Isso também é evangelizar. Temos, irmãos, muitos familiares que precisam dessa palavra. Precisam. Quem vai levar a eles? Você já está lá na família. Será que vai vir um anjo do céu esperar? Você já está lá. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem poder e autoridade para isso. Fale. 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 O resto é com o Espírito. Mas a você, a mim, a nós compete o falar. Deixa o resto com a obra de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Amém.